funcionando pra hoje à noite? Ou não tá aqui aparecendo? Parou? Eu tô precisando trazer meu Mac, mano. Aí eu trago um controlador e deixo o computador do lado. Vou ver se eu deixo no Mac aqui. Eu não tô usando. É velho, mas aí dá pra deixar de ligado aí. Eu tô com dois agora. Eu deixei um só pra Mais baixo, não acontece. Não, cuidado. De prédio, eu perco totalmente noção de cantar e tocar baixo. É o instrumento mais difícil que tem pra cantar e tocar. Poucas pessoas conseguem. E aí, João? Tudo bem? E aí, Samuca? Bom, pastor? Tudo bem aí? É, Joia com você? joia, graças a Deus. Família vai bem? Vai bem. É? Tá, a menininha tá chorando menos, agora tá melhorando. Ah, Cecília. Agora tá dando mais sossego? Tá, graças a Deus. Ah, eu quero, obrigado. Agora ela tá dormindo melhor e tal, mas tava complicado. Eu tava nem conseguindo trabalhar direito. Sério, mano? Ah, depende, que eu não tenho peito, né? Tem coisa que a gente fica limitado, né? Mas tu já troca mais pra alguém. Já troco, fralda eu troco. Já dou banho, troco pra rotar, todas essas coisas aí. Mas o Benjamin era também, pode ser que mude, mano. Eu acho que ela vai parecer mais. Tomara. Normalmente é assim, né? A menina parece mais com o pai. Ah, não. Ah, mas o olhinho, né? Ah, mas é O mais o rosto dela, olho. o meu rosto, quando eu era mais magro, era muito pequeno. A Lívia tem um rosto mais pequeno. É que eu vi uma foto da do criança. Lembra muito. Não, o Jacques, no aniversário, ele mandou uma foto. A gente é um É que eu não rapaz. esqueço da foto do Rodrigo com o cabelo Aí ele de mandou uma que era foto. outra banda. Meu, Nossa. quer ver? Jô, nem te mostrei. Quer ver? Vou mostrar assim rápido. A foto que ele mandou. Vê, pastor? Meu Deus. Falei que eu era magro? Nossa, mano do céu. Parece o Juan. Eu era bem magricelo também. Eu também.
E ó, fiquei magro até magrelo mesmo. Você sabe que eu tinha uma pastora um tempo atrás? E ela sabia quais jovens a gente estavam aprontando pela mudança de peso. Caramba. Ah, eu tô magro. 3 meses, 4 meses, sem mudar. Tá? Ó, esse casalzinho. Ela sabia, só não homem sem barriga, homem sem história, né? Fala isso aí, ó. Ah, não, eu fico bem mais eu assim. No fundo ela não gosta disso aí. Aí vai te esquecer. Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta manhã. Aproveitando que a gente está iniciando, dá um abraço quem está do seu lado, cumprimenta aí esse irmão, essa irmã, mais próximo de você, com um bom dia, desejando as bênçãos do Senhor no decorrer desta manhã, neste domingo. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor, aqueles que nos acompanham também na internet, na transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos neste dia, onde nós podemos nos reunir, presencial ou através da transmissão, mas juntos com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero dividir com vocês o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 23, apenas esse versículo, para despertar o nosso coração para aquilo que nós viemos fazer aqui nesta manhã. Colossenses, capítulo 3, verso 23, é um versículo muito interessante que nos motiva a fazermos o nosso melhor, né? Você veio fazer o seu melhor, amém? Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor, ela nos incentiva, ela nos direciona. Nós viemos aqui para adorar a Deus, né? Para aprender algo mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo que vai acontecer aqui, neste lugar, através da oração, da palavra, dos louvores, com certeza vem para edificar a nossa igreja, a sua vida. Mas nós não podemos esquecer que temos que fazer o nosso melhor, né? Nós entramos aqui neste lugar, alguns felizes, alegres, outros pensativos, talvez até preocupados, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que devemos fazer tudo de todo o nosso coração, porque essa é a nossa motivação, é o Senhor, é o nosso Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor para nós começarmos esse culto, fazendo o nosso melhor para Deus.
Então feche seus olhos agora, vamos falar com Deus, entregue sua vida, este momento, na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos na tua casa, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, pela semana que tivemos e por este novo dia que se inicia, aonde nós podemos estar reunidos na casa do Senhor. Outros irmãos estão nos acompanhando na transmissão, e que seja um tempo muito abençoado, Pai. Nós entregamos nossas vidas, este culto, tudo que nós fizermos, ó Pai, como diz esse versículo, seja para o Senhor, seja para exaltar, glorificar, honrar ao Senhor, Pai. Por isso, tira do nosso coração tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, aquilo que muitas vezes nos desvia a nossa atenção de fazer o nosso melhor, Pai, porque nós não estamos aqui para adorar homens, para cultuar homens, mas sim para adorar o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que cuida de nós, o Deus que está presente todos os dias nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, e cremos que será uma manhã muito gloriosa na tua presença. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos louvar a Deus. Amém, graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor nesse dia que o Senhor nos preparou, amém? Graça e paz, irmãos.
vamos estar, aproveitando nesse mesmo espírito, vamos estar tendo um momento de intercessão, orar pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades, orar uns pelos outros, né? Eu gostaria de lembrar aqui alguns pedidos, né? Temos algumas famílias enlutadas. Vamos orar para a família das nossas irmãs Milane, né? Da Luci, da Lucinda, que essa semana elas perderam a irmã delas, né? A Maria Rossi, né? Que era a irmã delas, faleceu essa semana. Vamos estar orando pela família delas. Também eu peço oração pela minha família, de forma específica da minha esposa, né? Das minhas cunhadas. Na última terça-feira, o meu sogro, Nilson, ele faleceu, né? Eu venho pedir oração para os irmãos, mas Deus fez a sua vontade, né? Ele tinha Jesus no coração, então isso que importa, e descansou, né? Mas gostaria que os irmãos estivessem orando por toda a nossa família, tá bom? Na última terça-feira, mas eu agradeço pelas orações dos irmãos, agradeço pelos irmãos que mandaram mensagens, e pelos irmãos que puderam estar também lá no velório na última terça-feira, né? Pastor e outros irmãos, temos até uma palavra à família, então foi muito importante, agradecemos de coração. Também vamos orar e agradecer pelo Lázaro, né? Que ontem tivemos um campeonato de futebol aqui em nossa igreja, com outras igrejas. Houve um pequeno acidente, mas graças a Deus está tudo bem, né? No nosso jogo lá, o Lázaro, ele teve uma queda, machucou, ele caiu de cabeça, na verdade, mas levamos no pronto-socorro, fizeram os exames, mas foi apenas a pancada na hora, outros exames não deram nada, está ótimo, apenas com 2 pontos na cabeça, mas não foi nada demais, né? Então Deus até nisso nos protege e nos guarda, né? Veja bem, num jogo de futebol, um campeonato, aconteceu uma coisa, mas Deus nos protegeu, não aconteceu nada demais, já deu a recuperação ao Lázaro. Também então, momentos para a gente orar e para a gente agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Vamos orar uns pelos outros, se possível, ore com quem está do seu lado, se aproxime de alguém se você não estiver junto de alguém, mas pode dar as mãos. Vamos orar uns pelos outros, um momento importante de intercessão da nossa igreja, que nós oramos pelos nossos irmãos. Eu citei alguns pedidos, mas com certeza todos aqui têm os seus pedidos, as suas necessidades, por você e pela família. Então pode orar pelo seu irmão, ore por quem está perto de você, vá clamando pela vida deles, igreja em comunhão, nessa manhã orando uns pelos outros. Vai orando pelo seu irmão. Nós não sabemos, mas Deus sabe as necessidades de cada um. Senhor meu Deus, eu quero orar por esse irmão que está do meu lado, esta manhã de domingo. Eu te agradeço de coração por esse irmão estar presente na casa do Senhor. E eu peço que o Senhor venha abençoar ele todas as suas necessidades. Abençoe a família dele, abençoe os familiares que precisam de salvação, de transformação. De repente alguém tem algum familiar que está doente, que precisa de cura, que precisa ter as dores aliviadas. Eu quero orar por essa pessoa, Pai. Necessidade familiar, de trabalho, de estudos, necessidades emocionais, principalmente para a nossa vida espiritual. Por isso nós queremos abençoar uns aos outros nesta manhã, ó Deus. Há pedidos que de repente não podemos nem compartilhar em público, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, Pai, e eu peço que o Senhor venha dar direção a cada um, ó Deus, a qualquer dúvida que haja no coração, que se alguém estiver triste, que o Senhor tire essa tristeza, Pai, em nome de Jesus, essa preocupação, essa ansiedade, que possamos ter a nossa fé fortalecida nesta manhã, confiar que Deus está cuidando de nós, confiar que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus. Existem coisas que podemos fazer, mas existem coisas que dependem de um milagre do Senhor, depende de uma intervenção, e eu peço que o Senhor venha, Deus, com providência, Deus, abrindo portas, solucionando situações, esclarecendo aquilo que está em dúvida, de repente em nosso coração, nos consolando de toda a tristeza. Eu peço pelas famílias enlutadas também, família das irmãs Milane, pela família da Eliane, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor console todos os familiares, que nós possamos crer, nosso coração, que Deus fez a sua vontade, mas que Deus é o Deus que nos consola em qualquer situação, em qualquer luta, nos fortalece para prosseguirmos as nossas lutas, Pai. Te agradecemos pela proteção que o Senhor nos dá cada dia, te agradecemos por ontem que aconteceu com o Lázaro, não foi nada demais, o Senhor o guardou também, ó Deus, e ele já está recuperado. Pai, te agradecemos por tudo, porque o Senhor nos guarda cada um de nós a cada dia. Abençoe de forma especial a nossa Igreja Batista em Vila Diva, a nossa vida espiritual, o pastor, toda a diretoria, líderes, ministérios, voluntários, as famílias que frequentam a nossa igreja, Deus, que todos sejam abençoados essa manhã, aqueles que estão em casa, que possam ser alcançados por essa oração, Deus.
Ó Pai, que o Senhor nos fortaleça essa manhã, Deus. Nós cremos e confiamos que o Senhor está no controle de tudo aquilo que está acontecendo, Pai, neste dia, Deus. Por isso fala ao nosso coração, que não haja barreiras, Pai, que não haja nada que venha atrapalhar nós ouvirmos a voz de Deus, o agir do Espírito Santo, Pai, em nosso meio. Pois nós viemos aqui essa manhã, pois nós reconhecemos que nós precisamos sempre do Senhor em tudo. Por isso nós oramos, intercedemos pelos nossos pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Isso, dê uma salva de palmas em louvor ao nosso Deus. E podeis sentar. Eu não sei se temos alguém. Alguém está nos visitando essa manhã? São todos da casa? Temos uma senhora lá atrás. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por ter vindo. Sinta-se bem em nosso meio. As irmãs que estão mais próximas, cumprimentem. Nós vamos dar uma salva de palmas para receber a nossa visitante, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Podeis sentar, ficamos bastante felizes com a presença da irmã nos visitando essa manhã. Irmãos, dando continuidade, nessa semana, aqui no último dia, vamos ter um momento de oração especial. Nessa semana, no último dia 20, o nosso pastor Rodrigo Capuzzi fez aniversário. Vamos orar pelo pastor. Vem aqui, pastor Rodrigo. Vamos estar agradecendo pela vida dele, mais um aninho de vida, que eu não vou dizer quantos anos ele fez, eu sei, mas não vou falar, né? Tem que ser discreto. Deixa para lá, né? Continuamos jovens, né, pastor? Continuamos jovens, isso aí. Mas vamos orar, eu vou ler aqui um versículo para o pastor, e vamos orar em seguida. Lá em Hebreus 13, versículo 7, diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu gostaria de destacar que esse versículo diz, lembre-se dos seus líderes. Porque de repente alguém poderia perguntar, por que toda vez que o pastor ou a esposa do pastor faz aniversário, temos que chamar aqui na frente? Porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma, nós temos que nos lembrar. Lembre dos seus líderes, é o que a Bíblia nos ensina, né? Você tem que lembrar no sentido de mostrar o seu carinho e no sentido de orar. Então, todo cristão tem que lembrar dos seus líderes, conforme diz a palavra de Deus. É por isso que nós não esquecemos, obviamente, do aniversário do pastor. E nós agradecemos pela vida dele, por tudo que ele tem feito por todos nós, né? O pastor abençoou toda a igreja, todas as pessoas que frequentam a igreja, os membros, nós somos abençoados. Que, logicamente, o pastor é humano como nós, mas ele é usado por Deus, escolhido por Deus para essa função específica, né? Todos nós somos escolhidos para algumas funções no reino de Deus. Pastor Rodrigo, escolhido para ser o pastor presidente, pastor titular nesse momento. Então vamos, por isso que a Bíblia diz, lembre-se dos pastores. Então por isso que estamos fazendo esse momento. Então lembre-se sempre do seu pastor. E vamos orar abençoando, demonstrando nosso amor e nosso carinho, pois creio que com certeza uma das melhores formas que nós podemos demonstrar nossa gratidão é orando pelo pastor. Então eu gostaria que, em nome de Jesus, se for possível, estenda suas mãos aqui à frente e vamos todos orar agradecendo pelo nosso pastor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, como a Igreja Batista de Vila Diva, de coração, pelo pastor Rodrigo. Te agradecemos pela dedicação dele, pelo amor, pelo zelo pela sua obra, Deus, a cada dia, Deus, pela preocupação que ele tem com a Igreja do Senhor e com cada um de nós, Pai. Nós agradecemos por o Senhor nos preparar neste momento, ele ser o nosso pastor, Deus. E também, Deus, queremos pedir, Deus, como igreja, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, Pai. Que o Senhor a cada dia dê o discernimento, dê a palavra, Deus, dê a fé, Deus, dê tudo aquilo que ele precisa para dirigir a igreja de Deus. E que o Senhor também abençoe a sua vida pessoal, abençoe a sua família, juntamente com a Juliana, com o Felipe, com a Lívia, os seus demais familiares, abençoe a sua saúde, abençoe as suas emoções, abençoe as suas necessidades pessoais, ó Deus, que ele sempre tenha a disposição, a alegria e o amor para estar na frente da igreja, Deus, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a vida dele. Por isso, nós como Igreja Batista de Vila Diva, declaramos que nós o amamos em Cristo e nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, agradecendo ao nosso pastor. Graça e paz, irmãos. Quer dizer, eu já cumprimentei, né? De manhã eu fiz a abertura. Tá vendo o que acontece? A gente fazer mais um ano de vida, né? Mas quero agradecer aos irmãos, tá bom? Pelos recados, pelas mensagens e pelas orações. É muito importante sentir amado por vocês. E com certeza nessas datas específicas nós podemos nos sentir desta maneira, tá bom? Então que Deus continue abençoando os irmãos. E a gente se sente muito feliz
de estar aqui celebrando, comemorando mais um ano de vida com vocês, tá bom? Queridos, vamos dar continuidade aqui no culto. Eu quero dar alguns recados aos irmãos, tá bom? Para você estar aí atualizado das nossas atividades, tá bom? Primeiro recadinho é falando que após a escola bíblica, tá bom? Nós vamos ter venda de estrogonofe de frango. No intervalinho da escola bíblica também vai ter, tipo, acabou o culto para a escola bíblica e também depois da escola bíblica, né? Então nós vamos ter 2 momentos de venda de estrogonofe de frango. Aí uma boa opção para você adquirir, tá bom? Deixa eu só detalhar para você ter uma ideia. Estamos aqui vendendo um marmitex de R$15, que vem arroz, estrogonofe, batata palha e salada, tá bom? Ou, se você preferir, R$20, que só vem estrogonofe, batata palha e salada. Ou seja, de R$20 não vem arroz. Isso deduz que vai vir mais estrogonofe, né? Só mistura. De repente você tem lá o seu arrozinho já na geladeira pronto, ou vai fazer uma macarronada, então já leva só o estrogonofe, a batata palha e a salada. Então tem essas 2 opções, tá bom? Tem lá o marmitex, lá na cozinha, no salão social. Não vai embora sem levar essa opção de almoço. Não é só para hoje. De repente você já, antes de sair de casa, já preparou o seu almoço, mas você pode comer amanhã, enfim, durante a semana, tá bom? Então leve essa opção para a sua casa e abençoe a nossa igreja. Pastor, eu vim sem dinheiro hoje. Não tem problema, né? A gente sempre aqui fala para os irmãos. A Vanessa está à frente hoje, né? Pela parte da manhã, ela vai estar lá no salão social e você pode então conversar com ela e levar esse almoço para você, para sua família, e tenho certeza que está muito gostoso, tá bom? Outro recadinho é falando de um congresso que nós vamos ter dos jovens e adolescentes, que está sendo organizado pela Jubansul. A Jubansul é uma organização de jovens das igrejas aqui da nossa região. Então, maiores detalhes, acompanhe as nossas redes sociais. Cada dia da semana que vem vai ter um culto, né, para os jovens e adolescentes em determinadas igrejas, e o encerramento é no sábado, ali na PIB de Vila Formosa, tá bom? E falando no próximo sábado, à tarde, nós vamos ter aqui na nossa igreja a EBF, Escola Bíblica de Férias, que também é um trabalho, uma atividade que nós aguardamos muito, porque com certeza nós como igreja abençoamos muito a comunidade aqui em Vila Diva e as crianças também da nossa igreja. Então quero incentivar você a anotar, tá bom? Essa data, das 14h30 até as 17h30. É um momento especial para as crianças. Tem atividades, brincadeiras, músicas, histórias bíblicas e, além de tudo, um lanchinho no final, tá bom? Aproveitando, se você quer ser voluntário nesse dia, nós precisamos da sua ajuda. Então, converse com a irmã Andréia. Andréia, ela é líder do Ministério Infantil. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui na frente, quando nós orarmos pelas crianças. Então, converse com ela para você participar como voluntário, tá bom? A gente sempre fala de servir a Deus, então está aí uma grande oportunidade de você poder ajudar. E não tem idade, se você é novo, se você é adulto, se você já é um pouquinho mais velho, em alguma área, com certeza você pode ajudar, preparando lanche, ou no estacionamento, ou cuidando das crianças, ou aqui no templo. Irmãos, há uma infinidade de coisas que você pode ajudar como voluntário. E nós precisamos de todos. Quanto mais gente para ajudar, melhor. Inclusive, Andréia, posso dar o recado que hoje tem reunião? Então, olha, uma grande opção, se você quer entender o seu papel como voluntário, às 17 horas, hoje, vamos ter uma reunião no Ministério Infantil, tratando, né, sobre como você pode ajudar nesse trabalho do sábado que vem, tá bom? Mas não falte hoje às 5 horas, vem um pouquinho mais cedo, às 5 horas, participa da reunião e já fica para o culto
das 18h30. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, né? Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, agora com o nosso dízimo, nossa oferta, que também faz parte deste momento de culto, de adoração a Deus. Todos, a maioria aqui da casa, então você já sabe como poder ajudar e abençoar o reino de Deus. Mas eu quero deixar aqui um versículo que está em Êxodo capítulo 35, verso 22, que diz assim: todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Então, a gente sempre coloca uma palavra referente ao dízimo e oferta. Aqui no texto está claro que aquilo que eles poderiam doar naquela época, eles levavam, né, para poder ajudar na obra do Senhor. Olha, principalmente na última parte do versículo, eles levavam como oferta ritualmente movida perante a Deus, né? Hoje nós também temos que fazer isso para o Senhor. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos trabalhar no nosso coração duas coisas. Primeiro, a gratidão, reconhecer que o que temos vem do Senhor, né? E outra, a fidelidade a Deus. Fidelidade, isso se aplica em tudo nas nossas vidas. Você ser uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que vem na igreja, uma pessoa que lê a palavra de Deus. Então, o dízimo e a oferta, ela faz parte deste conjunto de um bom cristão que nós precisamos ser, e é abençoar a casa de Deus. Eu sempre aplico, né, em relação ao nosso dízimo e nossa oferta, coisas bem práticas. Por exemplo, no próximo sábado vamos ter a EBF. Então, o nosso dízimo, nossa oferta é para esse tipo de investimento, né? Levar literatura para as crianças que vão estar aqui aprendendo a palavra de Deus, comprando o alimento, enfim, há uma série de coisas que nós fazemos com o nosso dízimo, nossa oferta. Isso é só um exemplo para a gente não tomar muito tempo aqui, mas você sabe da importância do dízimo, da oferta sendo entregue na casa de Deus, e que o Senhor assim multiplique sempre na sua vida, tá bom? Então, se você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar no momento do louvor, trazer aqui no gasofilazo e depois sair pelas laterais, tá bom? Teremos aqui também as nossas intercessoras. Se você tem um pedido de oração, você pode trazer nesse momento também do dízimo, da oferta. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial também de dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta. Abençoa os teus filhos, suas filhas, que com gratidão e fidelidade continuam trazendo as suas ofertas na casa do Senhor. Assim como nós vemos aqui nesse texto, homens e mulheres levavam as suas ofertas perante o Senhor, e hoje não é diferente, Pai. Nós também, com muita alegria, dedicamos o nosso dízimo e nossa oferta para investir no reino de Deus, em vidas, em programações, atividades que a tua igreja faz para alcançar mais pessoas aqui no nosso bairro e abençoar também os irmãos da nossa igreja. Dá-nos sabedoria através dos recursos que são trazidos aqui na casa do Senhor, para que nós possamos administrar da melhor forma possível, para que o teu nome seja honrado e glorificado também através das nossas finanças. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se levantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Chamar as crianças antes de vocês sentarem para nós orarmos por elas, abençoá-las. Hoje a Andréa que está com elas. E aproveitando enquanto elas estão chegando, lembrando os irmãos que queiram fazer suas doações para o lanchinho, tá bom? Você também pode doar, né? Tem batata, tem... que mais? Ah, você vai trazer, né? Então tá bom, mas está lá no grupo de membros, tá bom? Pode fazer suas doações, pipoca, né? Milho de pipoca, então molho de tomate, tá bom? Então você pode doar para abençoar o trabalho da EBF. Vamos orar aqui pela vida delas, estenda as suas mãos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, agradecemos ao Senhor pela vida de cada criança que está aqui, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor as guarde, as livre de todo mal. Nós, como igreja, nos levantamos para orar por cada uma delas, Pai, para que o Senhor dirija os passos, o crescimento delas, e que principalmente, ó Deus, cada uma delas possam permanecer nos caminhos do Senhor. Que cada lição, aprendizado, possa ser uma semente em seus corações, para que elas possam conhecer cada vez mais o Senhor, ter intimidade com o Senhor e viver na Tua presença, Pai. Abençoa a Andréia, que estará aqui hoje, dando a lição, as atividades para elas. Capacita ela, dando sabedoria naquilo que ela precisa transmitir ao coração de cada uma delas, Pai. E nós abençoamos todas as crianças da nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe, Andréia. Pode se assentar e abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Vamos dar continuidade
nesta série bíblica de mensagens. Estamos aí estudando, né, o livro de Josué. Estamos apenas no capítulo 3, e quantas coisas, né, que nós estamos aprendendo. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o seu Deus, o Deus vivo, está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, as correntes que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Amém, irmãos? Olha para cá, por favor. Bom, estamos alinhando, né, o nosso pensamento, as nossas reflexões neste livro de Josué com o tema de conquistas, né? Vocês sabem que Deus tinha dado uma promessa para o povo de Israel e tudo começou com Moisés. Porém, lá no capítulo 1 nós vemos que Moisés morreu e Josué, então ele toma a frente
da liderança do povo de Israel. Então, Josué é aquele líder, aquela pessoa que vai conduzindo o povo de Israel para chegar até a terra de Canaã. E eles, com certeza, teriam muitos desafios a serem vencidos. Na leitura desse texto, vocês viram alguns povos que já habitavam naquelas terras, né? Jebuseus, amorreus. Então já havia pessoas que estavam estabelecidas naquela terra. E diante desses grandes desafios, Deus também queria manifestar o seu poder na vida dos seus filhos. Até porque a conquista da terra de Canaã, ela deveria ser, como a gente está falando, conquistada. Ela não viria de mãos beijadas. Mas Deus precisava mostrar que estava à frente do seu povo, que queria sim dar aquela terra para o povo de Israel, mesmo diante de tantas coisas difíceis que eles teriam que atravessar. E uma dessas dificuldades era essa travessia do Rio Jordão. Nós sempre mencionamos a travessia do Mar Vermelho com Moisés liderando o povo, né? Existem filmes, desenhos, enfim, que demonstram como foi esta travessia. E eu não sei se você já viu, mas eu não me lembro nenhum filme, nenhum desenho, nada relacionado a essa travessia do Rio Jordão. Alguém já viu isso na TV? Já viu, Zé? Já. Então existe, mas muito pouco relacionado à travessia do Mar Vermelho, que foi tão importante quanto a travessia do Mar Vermelho, né? Porque senão eles iam ficar parados ali através daquele obstáculo, vamos chamar assim. O Rio Jordão era um obstáculo para que o povo pudesse atravessar, não é verdade? E a gente sempre pensa, quantos obstáculos nós também precisamos atravessar no nosso dia a dia. Sua vida pessoal, né? Às vezes uma questão financeira, uma situação familiar, profissional, acadêmica, são algumas das situações que a vida, o dia a dia, nos coloca como desafios, obstáculos até, para nós vencermos. E esse texto aqui, eu penso que Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Amém, meus irmãos? Hoje é um dia novo. A palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor criou, né? Então é um dia novo. O que você viveu ontem, você não vai viver hoje. Hoje são novas situações na sua casa, aonde você estiver, são novas experiências. E eu penso que na nossa vida espiritual, Deus também, Ele quer, deseja que a gente tenha novas experiências, que a gente viva momentos novos. E aí vem uma pergunta para o seu coração: você tem vivido essas novas experiências com Deus? Ou será que a coisa está do mesmo jeito? Eu leio a Bíblia, né, do meu jeito, eu oro, aqueles 5 minutinhos antes de almoçar. Eu venho na igreja, quando está frio não, mas quando tem esquenta eu venho para a igreja, né? Será que a gente não está fazendo só o básico? E será que hoje Deus não vai desafiar o nosso coração para a gente viver novas experiências com Ele? Porque quando eu estava lendo esse texto, era isso que estava dentro do meu coração, que Deus tinha uma promessa, mas através desses obstáculos, desses desafios que Josué, junto com todo o povo, precisava vencer, Deus também queria que eles tivessem novas experiências.
E agora cabe a nós identificarmos em que área que Deus deseja que eu tenha uma experiência nova com Ele. Quando eu falo novas experiências, talvez para você esteja faltando mais intimidade com o Senhor. Talvez para você, essa nova experiência pode ser se aprofundar um pouquinho nas coisas de Deus, não viver na superficialidade. Talvez para você, essas novas experiências seja se dedicar mais fielmente a um ministério da igreja, usar os seus dons e talentos. Talvez a sua experiência seja você trabalhar como voluntário no próximo sábado, na EBF aqui na igreja. Eu não sei qual área que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, mas você precisa entender que Deus, Ele quer que você tenha novas experiências. Amém, meus irmãos? Aqui nesse texto nós vemos algumas questões importantes. Por exemplo, santidade. Isso era uma coisa que Deus exige do seu povo. Quando eu falo exige, é uma coisa assim que nós devemos buscar. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente lê a palavra, para ela entrar no nosso coração, purificar as nossas vidas. É por isso que a gente jejua, faz o jejum e a oração, para nós nos consagrarmos mais ao Senhor, porque a santidade, ela é importante. Não só nesse texto, mas a gente sabe que em outros textos da palavra de Deus, a santidade é extremamente importante. É um princípio da palavra de Deus para você ter experiências com o Senhor, para Ele usar mais a sua vida, para você ter um discernimento maior daquilo que você está vivendo. Um outro ponto aqui é a presença de Deus, que também é muito importante. A arca, naquela época do Antigo Testamento, simbolizava a presença de Deus. E vocês viram que Josué, ele dá um comando aqui para o povo, não se aproximarem da arca. Aí eu fiquei pensando, talvez seria para eles olharem ali, né, que Deus estava presente. Porque imagine só, naquela multidão, se a arca tivesse mais próxima deles, os que estavam lá atrás, talvez não viriam, porque o povo iria encobrir. Né? É como se, um exemplo só, tá? É como se eu e mais umas 30 pessoas fizéssemos aqui um círculo sobre esse vaso. Aqueles que estão lá no fundo não vão ter possibilidade de enxergar esse vaso. Agora, Josué aqui, ele fala, olha, não se aproximem, estejam distantes. Talvez para dar chance, oportunidade, para que todos vissem que Deus estava presente no meio deles. Porque quando você está mais distante, você consegue enxergar algumas coisas, né? Aqui nesse sentido. Então, a presença de Deus sempre foi importante para que o povo pudesse ter essa convicção, essa certeza de que Deus estava à frente, conduzindo todas as coisas. A fé também era muito importante na vida do seu povo. Não adianta nada, né? Viver experiências com Deus, você quer viver isso e não ter fé. A Bíblia diz, ela declara que aquele que se aproxima de Deus precisa ter certeza de que Deus, Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que o buscam. A gente tem que ter fé, acreditar que Deus faz milagres e maravilhas. Agora, olhando aqui para esse texto de forma mais detalhada, nós vamos ver textos, né, versículos, melhor dizendo, que vai nos ajudar a viver essas coisas novas. Primeira coisa que nós podemos aqui alinhar é que nós precisamos tomar decisões espirituais. Eu penso que tudo, meus irmãos, que a gente faz na nossa vida, nós precisamos ter o discernimento espiritual. Tudo. Se você vai num médico, se você vai numa entrevista de emprego, se você vai servir a Deus em algum ministério, se você vai tomar qualquer decisão na sua vida,
você precisa ter o discernimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber se isto é a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer guiar as nossas vidas. Uma vez que a gente segue a Jesus, somos discípulos dele, uma vez que nós somos filhos de Deus, a gente não pode, meus irmãos, tomar decisões pela nossa própria vontade. Se você fizer isso, você estará correndo um grande risco de ser prejudicado. Porque Deus, Ele quer nos dar a direção em todas as coisas. Às vezes algumas pessoas confundem, ela pensa, Deus só quer cuidar de uma área da nossa vida. Não. Deus, como um pai, Ele quer cuidar, Ele está atento em todas as áreas da nossa vida. E se nós queremos ter uma experiência maior com Deus, nós precisamos entregar tudo para Ele. Não é só uma coisa, não são algumas coisas, mas são todas as coisas para Deus. E nós precisamos tomar decisões que sejam espirituais. Porque se não for decisões espirituais, as suas decisões virá como? Da carne. Virá da sua carne. E é por isso que, aqui nesse contexto, eu penso que Deus já estava alinhando aqui o Josué e o povo para que eles enxergassem que o que eles fizessem, as batalhas, vencer os obstáculos, viesse como direção de Deus na vida deles. Para que de repente lá na frente eles não se orgulhassem. Olha, eu consegui, eu conquistei. Não, Deus deseja que a gente tome decisões que venham dos céus. Será que as suas decisões, e você sabe que as decisões que você toma, isso reflete muito na sua vida e até no seu futuro. Que você se posiciona hoje, isso pode refletir lá na frente. Então, as decisões que você toma hoje, será que todas elas estão diante de Deus? E será que a gente aguarda, Deus responder, Deus falar para a gente? Às vezes nós nos sentimos impacientes. Mas Deus não responde, Deus não fala. Pastor, eu já coloquei na mão de Deus. Mas nós temos que ter, por isso que eu falei, o discernimento espiritual. E mesmo que demore, mas faça a vontade de Deus. Busque a orientação do Senhor. Foi isso que Josué orientou o povo. Primeiro aqui orientou os sacerdotes a estar à frente, levando a arca. Falou para o povo estar distante. Então, há uma estratégia para se fazer as coisas. E da mesma maneira, irmãos, se nós queremos avançar, se você quer respostas na sua vida, você precisa ser guiado pela vontade de Deus. Uma outra coisa nesse texto aqui é sobre viver na santificação, aquilo que nós já falamos. Não tem como. Deus, Ele é santo. E as pessoas, vão vivendo a vida de qualquer maneira, até Deus fala, olha, eu já dei muita oportunidade, A Bíblia declara isso, que nós devemos ser santos, porque Deus, Ele é santo. De uma forma mais até futura, a Bíblia declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. E Josué aqui, ele ordena ao povo fazer o quê? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quer dizer, Josué estava colocando no coração das pessoas esse princípio tão importante da consagração, da oração. Quando nós fizemos a festa da roça, eu reuni a liderança numa das reuniões e eu falei assim, olha, a partir de agora, todas as programações, todas as atividades, grandes eventos que envolvem igreja, bairro, pessoas, vizinhos, nós precisamos tirar um dia da semana para orar e consagrar.
porque muita coisa acontece, né? Irmão Lázaro está aqui, ó. Olha lá, Lázaro chegou. Glória a Deus pela vida dele, né? Que, como o pastor Ricardo falou, irmão Lázaro, né, caiu, de repente para você que chegou agora, caiu num dos jogos que tivemos ontem, machucou a cabeça, bateu de forma violenta, né, Lázaro? Foi para o hospital, tomou 2 pontos, mas está aí para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus? Por quê, meus irmãos? Isso é bênção, né, Lázaro? Glória a Deus pela vida dele. Ficamos felizes de ver, tá bom? Recebemos um recado, mas estamos mais felizes de ver agora. Por causa disso, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente consagra a nossa vida, eu creio que Deus nos dá livramento. Você crê em nome de Jesus? Que Deus nos dá direção. Por isso que nós precisamos ser uma igreja que anda na presença de Deus. Tudo é espiritual, meus irmãos. Nós somos uma igreja, nós não somos uma instituição. Temos uma ONG para fazer trabalhos solidários com a comunidade, com o bairro, enfim. Mas, acima de tudo, nós somos uma igreja. E a igreja precisa andar em santidade. Viver uma vida consagrada diante de Deus. Quando foi a última vez, só um exemplo, que você fez um momento de consagração da sua vida? Só quando o pastor fala naquela semana de jejum e oração antes da ceia? É muito mais, meus irmãos. Sabe por quê? O inimigo está trabalhando contra a nossa vida. Ele não está de brincadeira. E você precisa estar consagrado a tal ponto que você tenha o discernimento de tudo. Porque com certeza, se você não estiver consagrado, a sua vida no altar de Deus, algumas coisas ficarão mais ofuscadas para você enxergar. Tem pessoas que elas estão aí lutando para vencer uma batalha na vida delas com o seu próprio esforço, do seu jeito, da sua maneira, mas não ora, não lê a Bíblia, não consagra, não faz jejum, e às vezes é necessário, porque Jesus mesmo disse, né? Eu gosto de usar muito esse versículo, que ele falou para os discípulos: aquela casta de demônios não sairia sem jejum e oração. Sem jejum e oração, irmãos, sem santidade, sem vida no altar, algumas coisas você não vai ter o discernimento. Você não vai, às vezes Deus tem lá a resposta, tem a estratégia para você, mas teu coração está distante diante de Deus. E era isso que Josué transmitiu para o povo: santifiquem-se, pois amanhã Deus vai fazer maravilhas. E eu creio que se nós formos uma igreja que ora, que se consagra, que busca a Deus, que está na presença dEle, Deus também fará maravilhas no meio de nós. Amém, queridos? Por último aqui desse texto, nós precisamos crer em milagres. Você crê em milagres? Né? Graças a Deus, nós somos uma igreja que é abençoada. No decorrer dos anos, a gente vê, né, pessoas contando seus milagres. Me permita dizer, né, que Lázaro é um milagre de Deus. Aí, já é um milagre, né? Um susto. Eu não estava, porque tinha um outro compromisso, mas fui recebendo as informações, acompanhando tudo que estava acontecendo. Mas hoje, para mim, olhar o nosso irmão, nosso querido irmão aqui, é um milagre de Deus. Amém, meus irmãos? E na sua vida também. Você precisa crer em milagres. Tem tanta gente que, infelizmente, não crê mais. Não sei se Deus pode fazer, não sei se vai acontecer. Irmãos, este livro aqui é um livro do quê? De história? Sim, mas muito mais de milagres. Amém, meus irmãos? A gente lê essas histórias,
para a gente fortalecer a nossa fé. E foi isso que aconteceu aqui na vida de Josué e de todo o povo, que eles atravessaram. Você viu o texto aí, está muito claro para a gente. Só não crê, só não acredita quem não quer, porque está dizendo aqui o seguinte, no último versículo, lá no 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca, meus irmãos. Olha aí um milagre de Deus, e não para só aqui no Antigo Testamento, que a gente está estudando o livro de Josué, mas no Novo Testamento, irmãos, o que Jesus mais fez no seu ministério foi o quê? Milagres. Fez pessoas cegas enxergarem, paralíticos andarem, e por aí vai. Então, nós precisamos crer, orar, para que Deus também faça milagres na nossa vida. Amém, queridos? Quero encerrar esse culto orando com os irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor nesta manhã: Deus, eu quero viver coisas novas. Acredite nisso. Tome uma posição espiritual. Foi isso que Josué fez. Santifiquem-se, consagrem-se, e amanhã Deus fará maravilha entre nós. O Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos Te agradecer por esta manhã, Pai. E como foi compartilhado aqui no livro de Josué, esse capítulo 3, tão precioso, nos trazendo lições importantes para as nossas vidas. E como foi dito, nós queremos avançar, nós queremos ter experiências maiores com o Senhor, queremos viver coisas novas, Pai. E nos ajuda, Senhor, a tomar decisões espirituais, que não sejam carnais, que não seja segundo a nossa vontade. Corrige a nossa rota, Senhor. Corrige o nosso posicionamento, se tem sido da nossa vontade, do nosso coração, porque o coração do homem erra, falha, mas queremos sempre buscar a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, e isso começa através da santificação, da consagração que podemos ter na Tua presença, Pai. Santifica a nossa vida, santifica a Tua igreja, Senhor, tira todo o pecado, tudo aquilo que atrapalha, Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o agir do Senhor no nosso meio, Pai, e assim também nosso coração possa crer em milagres, possa acreditar que, assim como foi lá no passado, na vida de Josué e todo aquele povo que atravessou o Rio Jordão em terra seca, nós também hoje possamos alimentar o nosso coração na certeza que também viveremos milagres da parte do Senhor, Pai. Se alguém precisa de um milagre aqui nesta manhã, seja a área que for, ó Deus, ouça a nossa oração e ajuda esta pessoa, este irmão, esta irmã a vencer e viver os milagres do Senhor sobre a sua vida. Pedimos, Pai, essas bênçãos no nome de Jesus, e agradecendo também de forma especial pela vida do Lázaro que está aqui conosco. Obrigado pela sua recuperação, continua com ele, abençoando a sua saúde e tudo aquilo que ele precisa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.